Amém? Quando nós estamos em um culto em ação de graça, pela vida da pastora Raquel, então nós vamos falar sobre Raquel hoje. Amém? Você sabe que existiu uma grande pastora na Bíblia chamada Raquel. Então abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 29. Amém? Gênesis capítulo 29, versículo 1. Diz assim: Jacó seguiu em viagem e por fim chegou à terra do leste. E viu um poço ao longe, junto ao poço, no campo, 3 rebanhos de ovelha, à espera de que eles dessem água. Uma pedra pesada cobria a boca do poço. Era de costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem parar. Então removeu a pedra e a dar água aos animais. Depois a pedra era recolocada na boca do poço. Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: De onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhece um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai. Disseram, olha ali, vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse, ainda é o dia claro e cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não estão dando de beber às ovelhas, para que elas possam voltar a pastar? E respondeu, não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos. Responderam, só os pastores removem a pedra da boca do poço e damos de beber a todas as ovelhas. E Jacó ainda conversava com eles quando Raquel chegou com o rebanho do seu pai, pois Raquel era uma pastora. Amém? Então diga, porque Raquel era uma pastora. Raquel, para quem conhece bem a história sobre Jacó, Raquel foi uma das esposas de Jacó, aliás, foi a esposa que Jacó mais amou. Foi a mulher mais desejada por Jacó. Quando Jacó entra na cidade e que ele depara com Raquel, ali ele se apaixona por Raquel. Só que antigamente, no tempo da lei, Raquel era filha caçula, então ela não podia casar antes que a irmã dela, antes de Lia. Mas a Bíblia fala, se você for estudar bem, quando Lia era totalmente diferente de Raquel. E aí quando Jacó chega à casa de Labão, que era seu tio, irmão de Rebeca, ali ele encontra e ele logo bate o olho em Raquel, né? Ele se apaixona por Raquel. Aí Labão, um sogro desse, não precisa nem de inimigo, arma ali uma situação. No dia do casamento, quando Raquel, ali ele fica na casa de Labão, Jacó. E aí, num determinado ponto, né, vou casar com Raquel. Ele vai à conquista de Raquel. Só que Labão chega para Jacó e fala aqui, o negócio é o seguinte, vamos preparar o casamento então de Raquel com Jacó. Só que aí, Jacó já vinha de uma trapaça lá de trás. Ele se perdeu no meio do caminho. Então a mulher que ele sempre desejou, que ele sempre amou, ele não conseguiu conquistar no primeiro momento. Para ele conquistar o coração de Raquel e conquistar aquele casamento, ele teve que dar duro, ele teve que trabalhar 14 anos de serviço pesado para conseguir casar com Raquel. Mas só que Deus tinha um propósito na vida de Raquel.
Raquel não era apenas amada por Jacó, Raquel era amada pelo próprio Jesus e pelo próprio Deus. Ela, se você for estudar a vida de Raquel, ela era uma mulher sensível aos olhos de Deus, uma mulher sensível ao mundo espiritual. No livro de Jeremias, existe um texto que fala assim: e Raquel chorou em Ramá. Houve um grande pranto em Ramá. Era o grito de Raquel chorando. Raquel chorou. Antes que Jesus viesse ao mundo, ela chorou pelas mães judias. Quando a vinda de Jesus trouxe morte em Jerusalém. Porque o rei Herodes mandou matar. Queria matar Jesus, então ele queria matar. Então mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Só que lá em Jeremias, Raquel, a Bíblia fala que Raquel chorou. No nascimento de Jesus, ela já chorava. Hoje houve um grande pranto de choro de Raquel. Raquel foi uma mulher reconhecida, ela é reconhecida até hoje. Hoje você entra em Belém, o único túmulo que está nas portas de Belém é o túmulo de Raquel. Porque ela fez história. Ela teve 2 filhos com Jacó e 2 filhos que fizeram história, que foi José e a tribo de Benjamim. Então ela não era escolhida apenas por Jacó, ela não era amada apenas por Jacó, ela era amada por Deus. Então, quando me falaram para eu ministrar hoje no culto, é aniversário da minha tia, e eu falei: Deus, o que eu vou falar em pleno dia de aniversário? E o Senhor vai falar: você vai falar sobre a história de Raquel. Porque esse nome é um nome profético. Esse nome é um nome, Raquel é um nome hebraico, onde as mulheres que têm esse nome chamado Raquel são mulheres sensíveis à voz de Deus. O tempo todo, na vida de Raquel, a sua irmã disputava com Lia o tempo todo com Raquel. O tempo todo de disputa. Mas em nenhum momento, a única hora que você vê Raquel falar, foi um dia que Lia olhou para Raquel e falou: aqui, Raquel, porque ela era estéril, e disse: eu tenho tantos filhos, você não tem nenhum filho de Jacó. E aí foi o único momento que Raquel olha para Jacó e fala: Jacó, se você não me der filhos, eu vou morrer. Eu prefiro morrer se você não me der filhos. Foi o único momento. Mas Raquel, o tempo todo da sua história, ela estava no meio do pasto, apacentando as ovelhas do seu pai. O tempo todo Raquel estava em serviço. O tempo todo Raquel estava trabalhando, fazendo, juntando as ovelhas. Quando Jacó vê Raquel onde ela está, juntando o rebanho para dar água. Então o tempo todo a vida de Raquel é trabalhar. Então eu digo que Raquel, essa Raquel da Bíblia é muito parecida com a minha tia. É o tempo todo trabalhando em prol do rebanho. É o tempo todo trabalhando em prol da igreja. E tem um ouvido muito sensível aquilo que Deus tem para a igreja, aquilo que Deus tem para o corpo. De repente, você não consegue vê-la, às vezes com o microfone na mão, só orando ali pelas crianças, mas você não consegue ver. Nossa, mas não prega, não fala nada. Mas eu vou te falar uma coisa. Mas ora. Ora. E ora bem. Eu posso te afirmar que você tem alguém que cobre a sua vida com oração. Eu lembro que na virada do ano, dia 31, nós passamos os 31 aqui na igreja. E quando terminou o dia 31, foi a festa lá no golfe. E o diabo no dia 30, ele escolheu o dia 31
E eu praticamente levei um golpe do capeta, porque o capeta golpeia a gente pelas costas, né? A covardia vem pelas costas. E eu me lembro que eu nunca passei um 31 tão horrível em toda a minha vida. Eu saí da igreja, eu fui para casa e falei, Eduardo, eu preciso sentar um pouco para botar minha cabeça e minha mente em ordem. Porque eu não vou dar conta de ficar nessa festa até 5 horas da manhã do jeito que eu estou. E aí eu peguei o telefone, liguei para minha tia, eu falei assim, ora por mim porque eu estou ruim. O diabo, o inferno inteiro se levantou contra a minha vida. E aí foi aquela luta, eu fui na festa, estava com muita dor de cabeça, voltei, fui embora, que fiquei naquilo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, aquele desespero. E numa determinada hora, e eu só chorava pelas coisas que estavam acontecendo, pelo aquele momento que eu estava vivendo. E quando terminou, era 5 horas da manhã, voltei para casa. E aquela angústia, aquela coisa que estava, naquele momento, eu estava vivendo um momento muito complicado. Mas quando foi 7 horas da manhã, eu lembro que eu dormi, cheguei em casa às 5, eram mais 6h30 para as 7 horas da manhã, eu escutei um louvor tocando no meu ouvido, aquele louvor até que o Jason canta, o Senhor me resgatou, Ele me curou. E aquilo veio, eu falei assim, nossa, meu celular disparou a música. E levantei, porque o celular fica na cabeceira da minha cama. Mas quando eu olhei, não era o celular que estava tocando. E aquela música vinha profunda, eu falei, peraí, eu estou ouvindo essa música tocar. E quando Deus falou assim, desce, vai para a sala da sua casa e vai orar, porque eu preciso falar com você hoje. E eu desci e comecei ali a orar ao Senhor. E aquela tristeza, aquela angústia, aquela acusação, aquilo tudo estava saindo de dentro de mim. O Senhor estava fazendo uma limpeza. Ali Deus falou. Quando eu levantei do sofá, que eu estava de joelho dobrado, já era 10 da manhã. Aí chamei Eduardo, aconteceu uma coisa. O Senhor me tocou. E aí ele, te tocou? Como assim? Eu falei, aí contei a história para ele, acordei, estava cantando a música e tal. E ele falou, e como que você está se sentindo? Eu falei, eu estou me sentindo, nossa, parece que não aconteceu nada, muito melhor. Ele falou, então eu vou te falar uma coisa. No momento, quando foi 2 horas da manhã, você ficou até 2 horas dentro de casa, falou que não ia para a festa, não tinha condições de ir. Mas na hora que você levantou para ir, a pastora Raquel e o pastor Biraci esteve aqui. E ela entrou aqui no quarto e ela ungiu a parte da sua cama, foi ungindo tudo que era teu. E botou os demônios para ir embora e falou, eu não aceito. E ela foi ungindo tudo que era teu, Adriana, tudo. E ela abriu as portas, sai demônio, sai capeta, eu não aceito. E fez uma guerra. E ela, quando terminou a oração, ela falou algo para Deus. Deus, visita a Adriana ainda hoje. Porque ela ouve a sua voz, então eu te peço que o Senhor venha com uma visitação. E eu falei, mas Eduardo, você não me contou nada. Ele falou, se eu tivesse te contado, apenas você ia ser mais uma coisa que você ia estar ouvindo naquele momento. Então eu sou muito grata a Deus por estar debaixo de uma cobertura, não é porque é minha família, mas de alguém que no momento mais difícil, quando a gente passa, eu sei que tem alguém para segurar a corda. Não tem como a gente descer. Não tem como a gente no ministério descer até o poço se não tiver alguém segurando essa corda. Então eu sei que eu estou debaixo de uma cobertura. Como dia 31 eu fui tão golpeada. Como Satanás quis acabar, o inferno inteiro se levantou para destruir a minha vida e acabar comigo de vez. Eu fiquei quieta. Porque no momento que a gente está passando, a gente não tem força para orar, não tem força para levantar, não tem força para nada. Mas tinha alguém lá, orando e buscando pela minha vida.
orando e me levantando novamente. Então, eu quero te dizer hoje que você é um privilegiado de estar dentro de uma igreja onde tem pastores e pastora que oram por você. Eu me lembro que teve uma hora que eu falei, Eduardo, eu não vou aguentar. Porque quando você recebe uma pedra de quem está distante de você, ela não dói muito. Mas quando você recebe pedrada de quem está do seu lado, fere, machuca e maltrata. E o Senhor usou a minha tia para tirar todas essas pedras que vieram para me maltratar. Eu posso te falar porque eu vivi isso e aconteceu, e fora outras coisas que eu já vivi, de tantas curas e de tantas libertações. Então, essa noite, eu quero convidar você como igreja a se levantar. E nós vamos estender suas mãos para cá e nós vamos abençoar. Às vezes você não concorda com muitas coisas, né? Que tia Raquel, ela fala, ela é na lata. Não é. É na lata. Mas é melhor. Porque se você estiver certo, ela vai dizer que você está certo. Mas se você estiver errado, para alinhar você, é melhor você estar debaixo de uma cobertura de um pastor, de uma pastora assim, que nos alinha, que mostra pra gente o que é certo, o que é errado. Do que estar debaixo, não, tá tudo bem, tá tudo certo, pode continuar. E você ir para o inferno. Ser pastor, ser pastora não é fácil. É difícil. Eu dizia antes de ser consagrada a pastora que isso é fria. Era a palavra pastor, isso é fria, rapaz. Isso é frio, isso é descascar abacaxi. Ser pastor é dormir com o problema dos outros e acordar com o problema dos outros. Isso é fria. E eu dizia, eu nunca vou entrar nessa furada. Mas quando eu vi, eu já estava nela. Quem me chamou foi o Senhor.